Faz tempo que eu não falo de comida por aqui, não é verdade? Bom, se faz tanto tempo assim eu não lembro, mas eu confesso para você que hoje a gente vai conversar aí sim sobre um tema que faz um tempão que eu não falo aqui, que é sobre os 6 sabores no Ayurveda. Muita gente tem dúvida de como é que eu me alimento bem, de forma saudável, partindo dos famosos 6 sabores do Ayurveda. Como é que faz isso? Como é que não faz? Como é que eu vejo se isso daí, se essa alimentação está sendo boa ou não para o meu corpo? Então, se você quiser entender um pouco mais o que são os 6 sabores e como você utiliza para melhorar ainda mais a alimentação saudável que você faz no dia a dia, acompanhe este episódio do podcast que é para você. Mas você já sabe, tá no YouTube? Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilhe com quem adora saber um pouco mais de alimentação saudável e muito boa para a saúde. Compartilha com a amiga, com a mãe, com a avó, com qualquer pessoa que você saiba que gosta desse tema. E se você estiver lá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações, bora para a vinheta e vamos falar sobre os 6 sabores e a sua alimentação personalizada. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Vou direto ao ponto, prometo. Quais são os 6 sabores da alimentação que o Ayurveda tanto indica? E por que indica? E como é que a gente utiliza? Vamos entender isso. Primeiro, os sabores na ordem que eles aparecem nos clássicos do Ayurveda, e essa ordem é importante porque ela tem um sentido, que eu já vou dar um exemplo para você. Mas os sabores são doce, madura doce, amla azedo, lavana salgado, tikta amargo, cato picante e cachaia astringente, beleza? Então, doce, ácido ou azedo, às vezes depende da tradução, tem um ou outro, salgado, amargo, picante e adstringente. Nesta ordem são os sabores do Ayurveda. Por quê? Essa ordem, ela indica pra gente como é que a gente tem que começar o nosso dia. A gente sempre começa o dia se alimentando pelo sabor doce da natureza. E isso tem um motivo. O sabor doce da natureza, ele acalma a nossa mente, ele conforta o nosso corpo. E isso é muito lindo, porque o sabor pro Ayurveda é aquilo que acontece com o seu corpo quando o alimento toca na sua língua. Isso é sabor. Então, como o seu corpo se manifesta, como o seu corpo sente, é o que a gente chama de sabor no Ayurveda. Então, não é um sabor só no sentido do é gostoso, não é gostoso, tem gosto disso ou tem gosto daquilo. Não é isso só. É essa manifestação do corpo, é o todo. Então, quando você coloca o sabor doce da natureza no seu corpo, quando ele toca a sua língua, o seu corpo automaticamente sente conforto. E dá até pra gente fazer um parênteses aqui. Olha só, quando a gente tá muito triste, a gente tem ou com pouca energia, a gente tem aquela vontade de comer o sabor doce, porque ele conforta. Claro que a gente ensinou para o nosso corpo muitas vezes que o doce é o doce, sei lá, o doce do chocolate, da bolacha, do biscoito, da bala, do pão doce, do sei lá do que. Agora, quando você reeduca o seu corpo com um alimento saudável, você mantém esse doce, e esse doce é muito positivo para o nosso corpo, e é muito interessante começar com o sabor doce da natureza o dia para diminuir essa agitação da nossa mente. Então, o sabor doce é um sabor que aterra. E se a gente olhar um pouco para a nossa cultura, né, brasileira aí no geral, mas principalmente em algumas regiões do Nordeste, que tem o costume, por exemplo, de começar o dia comendo mandioca. Né, a gente tem aí a ideia da mandioca, o sabor doce da natureza. Tá bem esse costume nesse sentido, percebe? Então, quando a gente fala de Ayurveda, parece que está lá distante, mas não é verdade. A gente tem formas de olhar para a nossa cultura, olhar para onde a gente vive e utilizar o Ayurveda a partir daí. Isso é Ayurveda de verdade. Então, por isso que é importante a gente entender o conceito e utilizar na nossa prática do dia a dia. Então, mas Van, eu moro em uma grande cidade, estou em São Paulo, não tenho o costume de comer, sei lá,
Nem mandioca, nem batata doce, por exemplo, que é algo que muita gente que vai em academia faz, não tem o costume de comer de manhã isso daí. O que eu faço? Você pode buscar algum tipo de pão que seja de farinhas integrais, farinhas que não seja de trigo refinada e assim por diante, que eles também vão ter o sabor doce muitas vezes. Ou você faz o seu sabor doce com açúcar mascavo, com açúcar de boa qualidade. O que é importante? Os formatos, eles podem ser muitos, mas leve atenção para esse sabor para começar o seu dia. Aí, se a gente fosse seguir o Ayurveda ideal, a sequência de alimentos, por exemplo, num prato de comida, ela seria essa também. Então, a gente começaria comendo pelo sabor doce, passaria, se o prato tem o sabor, por exemplo, azedo ou ácido, a gente passaria para esse alimento até chegar no adstringente. Então, é muito rico a gente entender esses 6 sabores e utilizar no nosso cotidiano. Mas se você utilizar essa sugestão que eu dei de começar o dia com sabor doce da natureza, você já vai começar a sentir muita diferença ao longo do tempo. Isso é uma coisa. A segunda coisa, não menos importante, é que é daqui que a gente tira, por exemplo, essa alimentação que olha mais para a nossa necessidade. Como? Presta atenção. Presta muita atenção. É assim, ó. O nosso corpo é formado pelos doshas. Lembra que eu sempre falo aqui que os doshas do corpo formam o corpo. Que doshas são esses? Vata, Pitta e Kapha. Então a gente tem todos os doshas e aí cada pessoa tem mais de um e menos de outro. Ponto. Certo? Esses doshas, eles são constituídos pelos 5 elementos. Que 5 elementos são esses? Éter, ar, fogo, água e terra. Mas tudo na natureza é constituída por esses 5 elementos, segundo o Ayurveda. Só que a gente tem, igualzinho os doshas, proporções maiores ou menores desses elementos. Então, por exemplo, dentro do Vata dosha, a gente tem mais éter e ar do que os outros elementos. Dentro de Pitta dosha, a gente tem mais fogo e água. E dentro de Kapha dosha, a gente tem mais água e terra. Agora, ó, dentro dos sabores também. O sabor doce, ele é água e terra. O sabor azedo, ele é terra e fogo. Lavana salgado é igualzinho Pitta dosha. Olha só, ele tem fogo e ele tem água. Por isso que o sal dá aquela esquentada, né? Quando a gente come aquele monte de sal. Então, ó, o amargo, ele é éter e é ar. O picante é ar e fogo e o adstringente é terra e ar. O que você faz? Você pode voltar um pouco nesse episódio, anotar todos os elementos que predominam nos sabores e anotar os elementos que predominam nos doshas. Aí você vai usar assim. Imagine que você está com uma inflamação muito quente. O seu prato de comida vai ter o quê? Menos alimentos com a presença de fogo. Se você tiver com muita inflamação quente, não coloque esses alimentos no seu prato de comida. Como é que eu vou saber que alimentos são esses? Aí você tem várias formas. Você pode fazer uma pesquisa, você pode se inscrever em Alimentando-se com Ayurveda, que a gente tem um curso inteirinho, eu e a Gabi, sobre como se alimentar na prática, trazer tudo isso que eu tô falando aqui e mais outras coisas para o seu cotidiano. Você pode fazer a consultoria Premium Metamorfoses comigo, e aí você vai ter o acompanhamento por 3 meses. Então, assim, você tem várias possibilidades de aprender quais são esses sabores e quais são os alimentos e assim por diante. Mas algo que você pode começar fazendo desde já é percebendo. Então, assim, é óbvio que uma pimenta, ela é picante e ela esquenta o corpo. Então, é claro que ali tem o quê? Tem fogo. Ou seja, se você olhar por uma abóbora, ela é grande, ela é pesada. Se tem peso, provavelmente tem os elementos o quê? Tem água e tem terra, assim como Kapha dosha. Agora, se a gente olhar para uma saladinha, ela é levinha, né? Aquela folhinha que não pesa nada, que se a gente deixar aqui, o vento leva. O que provavelmente tem aí? Tem muito ar, muito éter, ela é muito leve. Percebe? Essa relação que você vai começar a desenvolver para utilizar os alimentos de forma mais personalizada. Eu sei que é difícil no começo, mas você pode ir treinando sozinha isso. Ao invés de pegar uma tabela e ficar decorando o alimento, treina.
Por quê? Porque quando você treina, lá na frente você vai conseguir olhar alguma coisa e analisar sozinha, você vai ter autonomia. Quando você decora uma tabela, você vai sempre depender de pessoas e de tabelas para te dizer, porque se a gente sai dos alimentos e vai para a vida comum, essa lógica permanece. Então, a forma de pensar é o mais importante do que você decorar uma tabela de alimentos. Sacou? Então você já sabe que você tem um treino essa semana, que é começar a treinar que alimento que faz mais bem para o seu corpo com base nos doshas e nos elementos da natureza. Combinado? Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo, pergunta e de repente eu faço um episódio só da sua pergunta. Então vai, interage aí. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!